observadores, bem-vindos de volta a mais esse vídeo do Velho na Torre. E aquele lance, o Velho na Torre traz vídeo para vocês às sextas-feiras, às 17h30. Se nos dias de hoje perguntássemos qual é a maior editora de quadrinhos do Brasil, muitos falariam que é a Panini Comics, pois publica materiais da DC Comics, Marvel Comics, Maurício de Souza Produções, mangás, Sérgio Bonelli Editore, Dark Horse Comics, Miller World, entre tantas outras editoras nacionais e internacionais. Até mesmo material da Disney. Mas as pessoas com mais de 40 anos com certeza diriam que a Editora Abril foi insuperável, pois além de apostar em quadrinhos internacionais como a Disney, acreditou em publicações nacionais das mais variadas. A Editora Abril, mesmo que tenha cometido vários erros, algo que até a própria Panini costuma fazer constantemente, publicava edições de infantos juvenis até super-heróis, passando por adaptações de animações da TV. Era um verdadeiro império. Pensando nisso, quero lhes falar da publicação da editora heróica Império dos Gibis, a incrível história dos quadrinhos da Editora Abril, de Manuel de Souza e Maurício Muniz. Tudo começou com um pato. Essa frase foi falada por Victor Civita por anos e ela representou o significado da criação da Editora Abril. Praticamente é como isso que o livro começa. Lógico que existe muito mais por trás das mais de 500 páginas dessa maravilhosa e fantástica pesquisa que esses dois realizaram. Império dos Gibis começa como uma obra deve começar. Do princípio, começando com a história do Civita, saindo da Itália e indo para os Estados Unidos inicialmente. O patriarca da família, Carlos Civita, queria o melhor para os seus filhos, Cesare Augusto e Vittorio, que mais tarde ficariam conhecidos como César Civita e Victor Civita. César foi o verdadeiro pioneiro, criando a Editorial Abril, mas o Brasil recebeu Victor Civita e assim surgiu a Editora Abril. Império dos Quadrinhos, Império dos Gibis, conta como César conseguiu a licença para publicar as revistas da Disney e seus investimentos para o crescimento de sua editora na Argentina em 1941. Somente em 1947 César viria a registrar a marca no Brasil, mas ficando fora da sociedade, pois não possuía residência no país. Em 1949, Victor Civita desembarcaria em solo brasileiro e se estabeleceria em São Paulo, onde se sentia em casa. Logo, embarcou como sócio da empresa criada pelo irmão. O livro transita por vários momentos importantes da Editora Abril e narra claramente seu crescimento no nosso país, contando com vários editores que foram responsáveis por isso, como Jerônimo Monteiro, o maravilhoso Cláudio de Souza, e também conturbado, Valdir Igaiara, o Iga, Álvaro Figueiredo, Primádio Mantov, Elcio de Carvalho, Cláudio Marra, Sérgio Figueiredo, o Figa, Leandro Luiz de Del Manto, entre tantos outros. E, como o próprio título fala, o livro se concentra nas revistas em quadrinhos, nesse caso, chamado de Gibis, da Editora Abril. Existe menções à Veja e outras revistas da editora, mas todo o direcionamento é para o que fez a editora existir aqui no nosso país. Mesmo que o senhor Victor Civita, nosso querido Victor Civita, vendesse que a editora começou em julho de 1950 com a revista Pato Donald número 1, Souza e Muniz clareiam isso, mostrando que a editora editava já na Argentina com coleção de livros infantis da Disney. Além do que, ainda publicou a revista Raio Vermelho, com histórias de heróis como a Pantera Loura, Mr. X, Trabuco e Triguete, entre tantos outros. Isso meses antes da estreia do Pato em sua revista solo. Um personagem que é corriqueiro nas revistas do Pato Donald era o nosso querido personagem brasileiro
Zé Carioca, que foi criado por Walt Disney após sua visita ao Brasil e que participou de filmes como Alô Amigos e Os Três Cavalheiros. Império dos Gibis conta em detalhes o boom das revistas Disney, principalmente, e como as pessoas adoravam o tio Patinhas, o personagem conhecido como Uncle Scrooge, que era um grande sovina e se aproveitava de seu sobrinho Donald. Fala sobre a ascensão de Mickey e do Pateta, sendo que o primeiro trazia histórias detetivescas e que encantaram o público. Mostra os outros investimentos e tentativas de se aproximar dos demais públicos com quadrinhos românticos, por exemplo, adaptações dos clássicos de Cinderela, Branca de Neve e A Bela Adormecida, além de uma busca pelo investimento em material de cunho didático. Fala sobre a criação da revista Recreio, que tinha o objetivo de entreter e ensinar as crianças, e fala com precisão sobre a entrada de Maurício de Souza para a editora e todas as negociações necessárias para que este tivesse direitos exclusivos sobre suas personagens. O crescimento da Abril era tão impressionante que ela criou uma escola para ensinar às pessoas o método de desenhar da Disney, além de investir em criações das pratas da casa, ou seja, criar revistas nacionais que lançassem histórias de seus artistas. Todos os capítulos do livro têm títulos significativos, como História Pregressa, O Alvorecer, A Expansão, Os Anos de Ouro, A Era Heróica, Perdas e Danos, Novos Rumos e O Último Suspiro. Esses 5 últimos são os mais simbólicos, para mim, por exemplo, pois mostram o auge da editora, com publicações saindo aos milhões, a chegada da Marvel e, na sequência, da DC. E é explicado em detalhes como a Abril conseguiu, em pequenas gotas de água, conseguir encher o balde e se tornar a publicadora de histórias do Capitão América, do Hulk, do Homem-Aranha, dos X-Men, dos Vingadores, entre tantos outros, Thor, Homem de Ferro e por aí vai. Fala das clássicas superaventuras Marvel, heróis da TV, que teve em seu interior personagens da Hanna-Barbera e, depois, de super-heróis, como eu mencionei, Thor, Surfista Prateado, Homem de Ferro, entre tantos outros, o mestre do Kung Fu e por aí vai. E finalizou com adaptações de tokusatsus, como Black Kamen Rider, Maskman e Cybercop. Por sinal, Hanna-Barbera foi outra que ganhou muitas publicações junto a Abril, bem como a Pantera Cor-de-Rosa, Pica-Pau e os personagens da Looney Tunes, Luluzinha e Bolinha. O livro ainda busca mostrar como foi problemático para os editores das revistas heróicas conseguirem lançar algumas edições, podemos dizer, mais adultas. Vários cortes ocorreram em histórias emblemáticas. Conan, o Bárbaro, sempre sofreu uma versão do Sr. Victor Civita, mas conseguia sobreviver por vender muito bem. O Batman demorou para ter uma mensal, pois as vendas não empolgavam, como ocorria com o Super-Homem. Era assim que nós o chamávamos, o Homem de Aço na época, não era Superman. E depois, com os Novos Titãs e Super Amigos. Batman só veio a dar certo com suas minisséries e suas edições especiais. Isso depois de O Cavaleiro das Trevas, que Abril lançou porque sabia do sucesso que a história tinha tido nos Estados Unidos. Dr. Roberto Civita assumiu a empresa após o falecimento de seu pai em 1990 e continuou a busca pelo sucesso. Mas o mais interessante é que, mesmo que fizessem parte da mesma empresa, foram poucas as vezes que a revista Veja fez referências aos quadrinhos, algo que vários jornais da época tentaram se dedicar, criando até mesmo colunas dedicadas a falar sobre a nona arte. Os 3 últimos capítulos do livro dão para mim um aperto no coração, pois temos a perda
da Maurício de Souza Produções para a editora Globo. Depois, a Marvel também sai e, posteriormente, a DC, ambas para Panini Comics. De 97 a 2002 foram os anos mais amargos da Abril, pois, em 1991, o Grupo Abril decidiu investir em TV por assinatura e criou um enorme rombo na empresa, que prejudicou enormemente as revistas em quadrinhos. Foi o período que vimos o cancelamento de um dos grandes sucessos da editora, A Espada Selvagem do Conan. Foi o período que vimos um enorme encarecimento das revistas por conta das edições premium, tornando os quadrinhos gourmet, algo que somente quem tivesse grana poderia adquirir tudo. E foi o período que vimos a era heróica se esvair da editora Abril. Os anos seguintes foram totalmente desastrosos em vendas e popularização, pois, de certa forma, as pessoas não tinham mais tanto interesse em quadrinhos da Disney. Assim, falando por experiência própria, eu lia muitos quadrinhos da Disney nas férias de julho e de verão, quando eu era mais novo, mas o que mais me interessavam eram as histórias do Super Pato e do Vespa Vermelha, personagens super-heróicos da Disney. Em 2002, um dos maiores nomes da editora Abril perdeu a vida e foi preciso a Folha de São Paulo noticiar sobre o falecimento de Cláudio de Souza, o homem faz tudo que a editora tinha enquanto engatinhava. O bater de martelo do fim foi quando o Dr. Roberto Civita terminou falecendo depois de 104 dias internado. Por que eu digo isso? Porque os filhos do Dr. Roberto Civita não tinham o mínimo interesse de seguir com o legado iniciado por seu tio-avô, César Civita. Assim, um dos relatos mais tristes para mim foi ler o que Marcelo Alencar falou sobre sacos de lixo com artes da Turma da Mônica que ele encontrou e dele ter conseguido recuperar 16 mil gibis que seriam descartados do arquivo editorial da Abril. Uma empresa que criou um prêmio para agraciar seus editores, redatores e desenhistas, tendo uma escola para ensinar o método de Disney, tendo vendas acima de 4 dígitos por várias vezes, teve um fim quando Sérgio Figueiredo, Figa, infelizmente precisou ser frio e determinado ao dizer que não valia a pena a renovação da editora com a Disney para publicar quadrinhos. Isso foi devastador para ele. Então, em julho de 2018, a editora que o senhor Victor Civita insistia em dizer que havia iniciado com um pato, finalizou suas publicações com a Pato Donald 2481. Império dos Gibis é um tesouro, desde o momento que foi mentalizado e idealizado por seus escritores. O que Manuel de Souza e Maurício Muniz fizeram foi nos dar algo para estar na estante de qualquer um que já foi ou ainda é colecionador de quadrinhos, pois conhecer a história da maior de todas as editoras é conhecer um pouco do que cada um vivenciou ao ter uma revista publicada pela Abril nas suas mãos. E eu vou finalizando o vídeo aqui. Caso vocês queiram adquirir essa publicação maravilhosa, eu vou deixar os caminhos aqui embaixo, no comentário fixo e também na descrição do vídeo, para vocês estarem adquirindo, porque vale muito a pena. É um material maravilhoso que eu recomendo que todos adquiram. Souza e Muniz fizeram algo deslumbrante, eterno e imortalizado ao publicarem o Império dos Gibis. Eu agradeço a todos vocês. Se puderem, deixem um like aí. Se não gostaram, pode dar o dislike, não tem problema nenhum. Feedback aqui entre a gente. Eu também peço que se já tem, se já leram, se conhecem a história da Abril, um pouquinho dela, que seja, se gostam da Disney, se gostam da Maurício de Souza dessa época, comente aqui embaixo. Fale aqui embaixo, deixe seu comentário, que eu
com certeza eu vou comentar junto também. Eu vou conversar com vocês. E lógico, aquele lance, os meus observadores já sabem, eu sempre peço isso, mas peço aqui, se você ainda não é um observador, fica mais um pouquinho que tem aquele lance. Compartilhe o vídeo. Joga esse vídeo para frente para trazer mais pessoas, para estarem conhecendo aqui o Velho na Torre. Estão chegando lá, vamos chegar aos 500 seguidores, assim espero, antes do final do ano. Vamos ver, vamos esperar para ver. E aquele lance, tá aqui comigo ainda, valeu, brigadão. Eu comemoro sempre, tá, galera? Só para falar, só para deixar claro, eu sempre comemoro cada 100 inscritos aqui do canal. Eu peço para vocês que estão aqui ainda, faz um grande favor para mim, tem um botãozinho de inscreva-se aqui embaixo. Clica nesse botãozinho de inscreva-se e não esquece nunca de dar o peteleco lá na sinetinha para estar recebendo as notificações dos vídeos do Velho na Torre que eu posto aqui às sextas-feiras, às 17h30. Obrigado a todos vocês, observadores. O Velho da Torre vai ficando nessa. Muito obrigado mesmo. Fui.